Olá, todo mundo. Bem-vindos a mais uma live. Eu vou esperar todo mundo chegar. A gente começou 3 minutinhos atrasados. Oi, Mônica. Oi, Lúcia, tudo bem? Eu vou esperar o pessoal entrar, vou esperar meu convidado chegar também. Oi, Grazi, tudo bem? Andréia, Lua nova. É bom que eu vou conhecendo gente nova também, né? O Ale já tá por aqui. Que bom, deu certo, Ale. A Andréia tá aí, a Vivian. Ah, o pessoal tá entrando. A Roberta. A Roberta conhece o Alexandre e me conhece, né, Roberta? E então tá bom. Então como a Ale já tá aqui, eu vou chamar para ele entrar pra gente começar, tá bom? Oi, mãe, tudo bem? Vamos lá, todo mundo. Eu vou chamar o Alê. Pedir para aceitar. E aí a gente começa. Vamos lá. Espero que dê. Está conectando. Vamos lá. Essas horas tem que jogar umas mandingas, né? Para dar tudo certo, para conectar certo. Tô esperando ali conectar. Tô ouvindo ele, mas não tô vendo a imagem dele ainda. Aqui está congelando. Eu tô ouvindo você, Ale, mas não tô vendo tua imagem. Ele Tá, travou numa aqui, imagem. aqui ele tá conectando. Vamos esperar para ver se ele não conecta. Senão eu cancelo e te chamo de novo. Melhor, né? É. Aí você Peraí. pode fazer, você chama com, você que chama, né? Eu te chamo, pode deixar. Tá. Peraí. Vamos chamar de novo a Lê aqui, porque a imagem dele travou lá. Se vocês estão me ouvindo direitinho, por favor, me falem se está ok, estão ouvindo, estão vendo. Eu chamei o Ale de novo, tá? Porque eu estava ouvindo a voz dele, mas não estava vendo a imagem dele. Então vamos ver se conecta agora. Vamos esperar. Vamos lá, gente, fazendo suas rezas aí, por favor. Porque, né, vamos lá, tem que sair essa live aqui, porque tá, a gente faz tempo que a gente está tentando combinar e então eu espero que saia, né? Para mim vocês não, acho que a minha imagem tá boa, mas o do Ale não tá conectando, né? Vamos esperar mais um pouquinho. Internet, muitas lives, né, acontecendo também ao mesmo tempo. A gente espera mais um pouquinho. Vai lá, gente, mandingas, vamos lá. Boa sorte, Alexandre, conecta logo, hein? Senão o povo vai para outra live. Tá cheio de live aí rolando. Mas eu não tô nem vendo, o Ale não tá nem entrando aqui. Ele não tá conseguindo entrar. Vou chamar ele de novo, tá? Acabei de receber uma mensagem que ele não tá conseguindo entrar. Peraí, vamos lá, de novo. Vamos mais uma vez. Oi, tudo bem, Elô? Cris, a galerinha que tá entrando. Grazi, vamos lá, eu tô chamando ele de novo. Senão eu vou pedir para ele me chamar. Aí, vamos ver. Eu tô começando a ouvir o Alê, mas a imagem não tá entrando. Vamos lá, vamos mais um pouquinho de paciência, povo. Fique aí que o assunto é interessante. O Alê preparou uma coisa bem legal. Bem legal. O que não falta é conteúdo para ele, mas não tá entrando aqui. Oi, Alice, tudo bem? Tô esperando meu convidado entrar, não tá dando certo a conexão. Eu já te chamei, tá conectando aqui para mim, tá dizendo que tá conectando, mas não tá rolando. Peraí. De novo, vou tentar. Eu tô te chamando, Ale, mas não tá. Tá dizendo que tá conectando e fica conectando, e aí não sai disso. Mas vai dar certo. Vamos assim, o pessoal vai chegando também, vai dando tempo das pessoas chegarem. Se por acaso não conectar, a gente tenta de novo. Ó, Ale, tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Mas a imagem está Tô, congelada. mas a imagem não tá entrando. Faz o seguinte, sai da live e entra de novo. Se não der certo, a gente começa de novo, tá? Acho Tá bom. melhor. Sai da Tá bom. live, depois você Sai. entra de novo. Se não der, Mas você me isso. chama, né? Eu te chamo, sai, aí você entra de Eu vou novo, eu vejo que aguardar. você entrou, aí eu Tá te bom. chamo. Sai e entra. Um beijo. Outro. Vocês Tchau. estão escutando? O Alexandre vai ficar tipo um fantasma aqui, né? Só um ghost. Eu vou cancelar, vou esperar ele entrar de novo. E, bom, todo mundo que faz live sabe que é assim mesmo, né? A gente depende das conexões, depende também da sustentação do Instagram. Não saiam daí, porque essa live é bem legal. O tema que a gente trouxe é um tema muito atual
que é justamente o estresse e a depressão sob o olhar da astrologia. O Alexandre tem muita experiência nisso e nos atendimentos, né? Eu vou passar para vocês o super currículo dele, só para vocês entenderem com quem eu estou conversando. E eu vou esperar ele voltar aqui. Peraí, deixa eu ver se ele já entrou. Ele ainda não... Aqui, ele entrou. Vou chamar ele de novo, tá? Se não der, a gente vai ter que sair e entrar de novo, né? Não vai ter jeito. Tá mostrando que tá conectando para mim aqui, Ale. Vamos ver se vai É, dessa vez. aqui Essa tá fica congelada a imagem. a sua imagem, porque aqui eu não vejo nada. A Nada, minha está nada, nada, congelada a nada. imagem. Ele tira como fosse uma foto e para. Entendi. Então, então vamos fazer o seguinte: eu vou sair dessa live e vou entrar de novo, tá bom? Vamos tentar de novo, tá, Desculpa. Lê? Ah, agora foi, Pronto? fica! Segura a onda aí, agora acho que foi. Tá Não bom, foi, gente? tá bom. Dá uns oks aí, que foi que agora o Ale chegou chegando. Olha só que Quantos lindo, tem dedos eu uma. tenho na minha mão? Vai, gente, teste aí, teste. Bom, acho que agora foi. Vê se tá tudo ok, entrou, né? Boa. Parece que é a lenha, né, Ale? Essa internet, né? Ela vai esquentando, tipo carro a álcool. Aí chega uma hora que o negócio roda, entendeu? A gente não pode perder a fé. Isso eu já percebi. Então vamos lá, gente. Já que a Ale tá aqui, tá todo mundo aqui, vamos começar. Primeiro, eu queria dizer que, assim, é uma super honra eu ter o Alexandre aqui, dele ter aceitado fazer a live comigo, porque o Ale é um professor, o Ale é um mestre, e ele é uma pessoa com quem todos nós aprendemos muito. Então, hoje eu falei que vai ser live aula, tá? Porque tudo que o Ale traz de informação é muito relevante, não só para quem não conhece astrologia, mas para nós astrólogos também, por tanto conhecimento que ele tem. Só para vocês terem uma ideia, eu vou falar assim, só um mini currículo do Alexandre, tá, gente? Mini. O meu, assim, é tipo uma linha, o dele são 20 mil Deixa eu linhas. ver. Ó, o Ale é astrólogo, ele é homeopata, ele é doutor em acupuntura, pela World Federation of Chinese Medicine Societies, na China. Ele é psicólogo, ele é constelador sistêmico. Aí vê se eu falei certo o nome, hein, Ale? Chi Kong Healer. Ele é professor de astrologia, pós-graduado em biossíntese na Suíça, biomecânica na França, Existe. política e estratégia na USP, constelação familiar na Hellinger Schule, que é Brasil e Alemanha, né? E ambientalista. Tá bom para vocês? E pai de duas criaturas lindas, né? E tudo isso e muito mais, entendeu? Então, acho que assim, currículo não falta. E quando eu falei com a Lê, a gente ia fazer live, do que ia fazer e tal, eu disse, né, gente, é uma enciclopédia esse moço aí. Eu disse desde o começo que a minha intenção quando eu comecei a fazer as lives era justamente trazer ferramentas e pessoas que têm boas ferramentas e bons conhecimentos para poder ajudar a gente nesse momento de pandemia, nesse momento em que está todo mundo tão aflito. Essa semana, especialmente, eu senti muita gente conversando e trocando ideias comigo, que a semana estava meio punk, e a gente sabe que tá por vários movimentos que estão acontecendo aí também. E aí esse tema, né, Ale, do estresse, da depressão, a gente sabe que é uma recorrente, já era naturalmente. Eu estava lendo uma pesquisa, inclusive, dizendo que 5, não sei, da OMS, né? 5,8% da população brasileira tem quadro depressivo, que é maior do que o resto É do muito mundo. Não mais. sei se não é esse. É mais que isso. É mais que isso? É mais porque a depressão não é tão fácil medir. É Sim, muito mais que isso. Você pode pôr 20%, 20 e poucos por cento. A- entendi. a- existe uma coisa da depressão silenciosa, né? Sim. E, então, quando você estuda assim, medicina chinesa, você vê a origem que tem por trás de um AVC, por exemplo, de um acidente vascular cerebral. E você vê que a pessoa já está há muito tempo acumulando uma mágoa que se transforma numa raiva, que depois vira um ódio, Uhum, só para a pessoa ficar quieta. uhum. Ups, né? Aí a pessoa fica quieta. Ué, tava arrumando. E. Ai, Cami, é tão legal, né? A gente se encontrar, né? Eu tô achando essas lives ótimas, que tipo meu happy hour, entendeu? Eu, É. assim, não saio de casa, mas eu troco ideia com gente que eu amo, como é o seu caso, e, enfim, a gente faz Ah, parte de um grupinho aí muito legal de amigos eu, astrólogos.
Eu não fico muito em casa, eu saio de casa direto, né? Eu tenho... Porque você atende, né, Eu Ale? fico atendendo, né? Então, É. para quem ontem, na semana passada eu fiz uma live com a Sandra e a Sandra saiu. Semana que vem, na terça, fazer outra com ela. E a Sandra saiu pela primeira vez ontem, ela voltou desesperada. Chegou, tirou a roupa, tomou um banho, estava em pânico, né? Aí eu falei assim, você tem que cobrir realmente as vias aéreas e os olhos, né? Uhum. Então, até colírio vale a pena. Máscara, de repente, ter 2 máscaras, né? E fazer tudo que tem sido lavar a mão, com sabão, bem lavada, com álcool gel, com uma distância para conversar, Uhum. respeitar Sim. o outro ao máximo, porque essa proliferação é a falta dessas pequenas ações. E você sabe que eu estava ouvindo um médico falar hoje na televisão que essa época, né, as crianças têm muita bronquiolite, essas questões respiratórias, e que os hospitais pediátricos estão mais vazios, porque está todo mundo não só em casa, mas tomando tanto cuidado de higiene, que a proliferação das gripes em geral também diminuiu, né? E eu É, acho que algumas coisas que a gente está fazendo agora, principalmente nessa área de higiene, que estão sendo reforçadas, elas vão virar um padrão também, e algumas doenças talvez diminuam, inclusive, de incidência, né? a da respiração, na verdade, tem uma questão dessa época do fall, Do do outono. outono, quando caem as folhas, também cai também certas substâncias que são alérgicas. Uhum, Então, por exemplo, eu morei uma época em Buenos Aires e todo mundo ficava alérgico com os plátanos, né, que tem lá. uhum, Em Buenos Aires tem muitos plátanos, então alguma substância de árvore, quando é plantada monocultura, quando só tem muita árvore, ela vai caindo e deixa todo mundo alérgico uhum. com questões. Então, mesmo com cuidado, imagine daqui 2, 3, 5 anos, mesmo com cuidado, essa época, ela é suscetível à alergia. Mais facilmente, né? Então, e Ale, assim, quando a gente trouxe esse tema, você sente, assim, no seu consultório que essa queixa, né, de quadro depressivo ou de ansiedade extrema, enfim, aumentou ou é algo que você vê bastante e que agora, enfim, tá mais forte por conta dos medos todos que as pessoas estão vivendo? Olha, aumentou um pouco. Ao mesmo tempo, a vida de um psicólogo, de um psiquiatra ou de um médico que trabalha com a questão humanitária, né, ou que consegue ver essa parte psíquica, ela é constante uma questão de depressão, né? Depressão, Uhum, ansiedade, inseguranças, medos, pânicos, né? Isso é constante. Então, no momento que há essa paranoia coletiva que tem, e ela tem suas razões, tanto de saúde quanto econômica, né? E as pessoas não são preparadas para tomar uma atitude diferente. Então, o que acontece? Entra um novo agente, né? Que é sim. no caso, o algo invisível, algo que pode derrubar a gente. E aí a pessoa não sabe como lidar com isso, então ela fica. Então, às vezes, a orientação, é, até a pessoa se posicionar e tomar decisões conscientes, demora um tempo. Então, tem muitas sessões que são para orientar. Orientar. A questão da depressão ela é super grande, né? Mas Uhum. eu me lembro uma vez que eu estava assistindo uma reportagem até o entrevistador pegou uma psicanalista e ela falou: o que mais acontece no consultório? Ela falou: depressão, angústia, Uhum. ansiedade. Mas há muitos anos. Então, isso é uma questão já recorrente do ser Sim, humano. E então, assim, se você for estudar desde um ser molecular, uma ameba, uma coisa pequenininha, e for colocar chegar lá com um palitinho e tocar perto dela, ela se fecha. Então, existem 2 reações no ser humano. Existe a reação fóbica e a reação contrafóbica. O fóbico é o que paralisa, ou que volta para casa, ou que sai correndo. sim. E o Uhum. contrafóbico, ele falou: vou enfrentar. Então, assim, a questão de reação do ser humano, às vezes,
é orgânica e às vezes a reação é falta de informação. Então, o que a gente tem que ter muito essas notícias, né, que elas são... Você viu, até eu anotei, tô vendo que tá aqui, depois eu procuro isso aqui, eu sei que a quantidade de informações por segundo são 3 milhões de e-mails por segundo. Foi uma pesquisa agora de uns 2 meses atrás, 9 mil twitters, posts de twitters por segundo, 1.000 fotos do Instagram por segundo, sei lá, quase 5 mil Skypes por segundo, e são 80 mil pesquisas do Google por segundo, ou seja, é muita informação. E a gente tem uma diferença, acho que a gente podia fazer inicialmente uma comparação entre 2 momentos de pandemia. Pega há 100 anos atrás, mais ou menos 102 anos atrás, Sim. que é a gripe espanhola. A gripe espanhola começou lá nos Estados Unidos e os soldados que foram para a Europa, eles vieram com essa gripe e ficaram doentes e foi espalhando. E aí tem cálculos que são até 50 milhões, mas pelo menos uns 30 milhões chegaram a falecer nessa pandemia, é uma pandemia, né, que foi. E a diferença, a gente tem que usar dois instrumentos. Um é o instrumento do transporte, da locomoção. Porque na época eram navios, a vapor, né, a carvão, charretes, cavalos. Era outro ritmo, né? É um outro ritmo de proliferação. E agora a gente já tem avião, carro, ônibus, metrôs, ponto de ônibus onde fica todo mundo esperando. Ou seja, mudou completamente o cenário. Então a proliferação é muito maior agora. Sim. E ao mesmo tempo, a comunicação antigamente era por, sei lá, telegramas, né? Telegramas, né? Cartas. E alguém que ia como mensageiro. E o mais rápido era o pombo, imagina, né? Essa coisa assim. E agora é tudo instantâneo, uma internet instantânea. Então, as informações que podem dar decisões conscientes para você evitar se contaminar, elas são muito maiores. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem as tais das fake news. E eu não sei aonde as pessoas se motivam com tantas fake news. Eu sei astrologicamente, mas porque a pessoa não para com isso, né? Então, meu conselho é que você cheque uma fonte oficial, né? Priorize sites oficiais, priorize verificar as datas, né? Hoje mesmo, no nosso grupo, a gente recebeu uma mensagem lá da vitamina D, eu já passei por umas 2, 3 pessoas, depois aí outro médico fala, isso aqui é fake news, né? E apesar que tem médicos... Mas esse excesso de informação, ele traz, né, um desgaste emocional muito grande, porque o tempo todo você é jogado no sentimento da notícia, né? Então você lê e impacta, você lê e impacta, você lê e tem que pensar e mobilizar o seu mental, né, para alguma decisão ou algum padrão de pensamento. E aí, como alguém falou, a quantidade de informação e a gente muito o tempo grande. Todo estando impactado por isso... Né, um quadro, até a Roberta falou assim, um quadro que às vezes estava ali dormindo, ele pode ser acionado, né? Num momento como esse, do medo todo que a gente passa, do excesso de informação, como você mesmo disse, a Sandra, né, a Sandra Strauss, que tem uma live muito legal com a Alê, se vocês quiserem olhar lá no IGTV do Alê. Na semana que vem de novo, né? Vocês vão fazer outra. Então, assim, a gente vai, né, quando sai, a gente tem uma sensação de medo, né? Por mais que você se cubra, você olha as pessoas te olham, você tem a sensação de que qualquer pessoa pode ser o seu agente transmissor de doença, que é uma coisa muito, muito estressante, né, Ale? Então, o que a gente tem que fazer? Primeira coisa, in doubt, do nothing. Tem dúvida, não compartilha. Sim, sim. E tem que compartilhar para não compartilhar. Olha, tem dúvida da coisa? Origem, da fonte. E a gente vive das ilusões, né? Assim, se a gente parar para ver de uma forma espiritual, a gente vive das ilusões. Eu lembro na Índia, quando eu estava naquele festival Kumbamela, eu fui conversar com um sadhu e o cara falou, olha, vocês vivem na ilusão.
E eu quero ainda com o pé atrás, falei, vocês vivem ele, né? Diz assim, então, assim, eu acho que o ser humano, depois com o tempo, eu comecei a absorver, a entender o que é essa ilusão. Então, ao receber informações, cheque a fonte, vê data, não compartilhe na dúvida, que você já está evitando uma proliferação de um assunto que pode causar uma doença mental, que é o pânico, uma paranoia coletiva. O que está acontecendo? Ó, eu vou listar os problemas primeiro, né? A gente tem um período de insegurança, um período de isolamento social, né? Que a gente vai falar sobre as famílias, sobre os adolescentes, as crianças, os casais, né? O trabalho. Tem essa das notícias, tem uma crise econômica. A crise econômica ela é mundial. Eu até peguei aqui a capa da Super Interessante, que fala todos os países estão... Eu vou pegar aqui, ó. Todos os países estão aumentando brutalmente suas dívidas para reativar a economia. Veja o que significa, quais são os riscos, né? Então, assim, é um momento muito bonito quando você pode recomeçar. Só que ninguém está vendo esse momento. Sim, porque está na crise, né? Ainda a doença está tá se alastrando, né? Então, é um momento que você tem muitos transtornos psicológicos devido a essa parte do isolamento, devido a você não saber em quem confiar. É mais ou menos quando foi a AIDS, você falava, será que eu vou transar com a pessoa? Nossa, eu transei sem camisinha, será que eu peguei a enfermidade da mulher? Será que eu peguei a enfermidade do homem? Será que... Como é que é? Sabe esse medo, né, que tem, né? E aí, assim, essas preocupações, estresse, tudo incomoda, tem muitas frustrações, os projetos são revistos. Hoje de manhã eu estava pensando, eu falei, nossa, imagina as pessoas que iam fazer festas de... Não, eu falei isso, uma amiga minha, ontem eu falei, ela ia fazer uma festa de 15 anos da filha dela, eu ia falar de 15 super anos, programação, a menina estava lá, já tinha feito tudo, e teve que adiar, e eu vou falar que eu nem sei se vai rolar, né, porque, assim, adiou para setembro, era para ser em abril... vai fazer uma festa. Setembro ainda acho que vai ter que fazer festa de máscara, né? A vida é muito legal, tem que fazer festa. O problema maior é quando a pessoa ia casar, aí depois ela para pensar. Daí dá para dar uma repaginada, pensar bem, será que vale a pena? Tem tempo para pensar, né, Ale? Eu acho. Olha, tem o Krishnamurti, ele falava assim, Blessed he who expects nothing, for he shall never be disappointed. Abençoado é aquela pessoa que não tem expectativa, porque ela também nunca vai ficar com desapontamento. Sim. Então, só que nós, seres humanos, a gente tem, seres ocidentais, a gente tem até a própria propaganda, o estímulo dos pais, da escola, da competição, de trazer expectativas, né? Sempre o futuro, né, Ale? Assim, você está sempre olhando para frente, né? E esquecendo muitas vezes da presença, do aqui e agora, né? Eu acho que esse momento ele está puxando a gente muito para essa percepção do presente, que todo mundo sempre falava e parecia uma coisa meio blá blá blá, ideológica, mas agora, cada dia a gente vive uma emoção diferente, um sentimento diferente. E se a gente não ficar nessa presença, a gente vai entrar num quadro ansioso, assim, enorme, porque a gente não sabe o que, assim, a gente imagina, mas a gente não tem certezas. E esse momento está jogando a gente para incertezas o tempo inteiro, né? Ou não. Depende do ponto de vista. Esse momento, eu estou achando muito bonito. Eu tenho repensado em muitas coisas. Eu também. Eu tenho tomado decisões internas. Eu tenho olhado para mim de uma forma distinta. Assuntos que continuam dentro de mim ficam mais óbvios, ficam mais nítidos. Sim. E aí eu tenho a chance de trabalhar eles. E aí, então, assim, a incerteza é sobre o dia de amanhã. A incerteza, você tem um montão de desafios, mas não tem soluções. Ao mesmo tempo, tem pessoas que não sabem mais dormir, não sabem mais fazer o sono reparador. Sim. Tem pessoas que se alimentam de uma forma equivocada e não percebem a reação dos nutrientes que coloca no corpo, da forma que ingere, o horário que ingere.
o excesso de videogames, o excesso de televisão, o excesso de ficar sentada ou sentado no sofá de uma forma troncha e depois o corpo fica assim. Reage, Então, né? isso é o que está acontecendo, né? Sobre as informações, você começa a gerar uma desconfiança, né? Sim. Você começa a ter crise de confiança da população, porque as informações, você já não sabe se é certo ou errado. Então, a tendência no céu, vou falar um pouquinho só de astrologia por Isso, enquanto. eu estava pensando nisso É, agora. então, aí assim, vou falar um pouquinho de astrologia, que é assim, existe um aspecto no céu que vai ficar mais reforçado daqui 2 semanas, que não tem a ver com eclipse, Aham. que é a posição de Júpiter e Plutão que se encontram agora a 24 graus, o Sim. penúltimo encontro, já houve um encontro anterior, um grau atrás. Nesse grau, onde está Plutão, eles estão a 90 graus, na quadratura, com um planetinha mais lento, que quase não sai do lugar, chamado Eris. Então, o que acontece? Eris e Plutão, Eris e Júpiter estão em aspectos. Plutão e Júpiter são irmãos, se dão bem, tá tudo ok. É muito legal esse encontro, é uma revisão de posturas, é uma revisão de orientações, de divisões, de funções, né? E eles têm um aspecto próximo com Netuno. Netuno já andou um pouquinho, então eles estão próximos a Netuno, ou seja, os 3 irmãos que são os filhos de Saturno estão no Zeus, né? isso. Não, de Zeus não, de Saturno. Saturno, Né? Então, falei errado. Zeus é Júpiter, né? É Júpiter, e aí sim. Hades, Plutão, Poseidon, Netuno e Júpiter. Sim, Zeus. E essa quadratura, eles trazem também a vontade de destruição, né? Então, por mais que o ser humano seja informado, busque o máximo um caminho de decisões conscientes, ainda ela está no comando lá no inconsciente. Ela traz uma frase, e de uma frase você repete, e essa deusa da discórdia, ela vai ampliando os demônios dentro da gente. E vai ecoando. Tanto é que no mito, Eris casa com Eco, eles casam, e eles têm um montão de filhos que são os demônios. Então, toda vez que ele está fazendo um aspecto com Plutão, que não é sempre, mas está fazendo aspecto agora, ela traz essas repercussões, né? Então, a questão, quando é em questões familiares, a pessoa entra num estresse e numa depressão. Quando a questão é socioeconômica, coletiva, quando assim, existe uma perspectiva de recessão, existe uma recessão global, parecido com a crise de 1929, existe o pânico de um colapso econômico, existe o pânico, a ideia, né? Eu acho que a coisa não vai ser por aí, mas eu estou falando sobre a situação do inconsciente coletivo, né? Tá. Isso afeta a saúde mental da população. Medo de corte de salários, de ser dispensado, mandado embora, de perder direitos trabalhistas. E aí, quando, ou do próprio empresário de ir à falência e de não conseguir dar conta das suas responsabilidades, isso já leva a uma depressão suicida. Então aí a gente já tem níveis de ações quando você não tem mais perspectiva, tudo mais. Eu acho que essa união que vai ter em dezembro, dia 21 de dezembro, de Júpiter e Saturno, exatamente onde Saturno está hoje, né? O Saturno está hoje no início de Aquário. Tá no início de Aquário, sim. Ele vai até 25 graus, volta, se encontra com Júpiter, que vai voltar até 17, e eles se encontram bem no início e vão ficar 20 anos nessa lembrança desse encontro. Desse encontro, sim.
Que foi o que eu falei no circuito do CNA esse fim de semana. Eu ainda não ouvi, eu não consegui escutar. Eu também Essa não vi coisa. a sua, Ale, não faz mal que a gente vai se escutar ainda. Ai, Cami, nem escuta a minha. A minha era sobre o Ah, até Brasil, parece. né? A minha é Ah, ele é sobre o muito Brasil. modesto, Alexandre. É. Ele dá sempre aula e ele sempre tem essa Não, modéstia aí mas dele. eu não queria dar a palestra do Brasil, porque esse momento é tão turbulento que qualquer frase que você fala, a pessoa entende uma outra coisa, né? Sim, Se eu mas é isso que falo você está falando da discórdia, né? da Porque discórdia, qualquer coisa que você fale, ela é, sempre, ela tem um tom que parece ter um megafone. Às vezes você fez uma frase e aquilo ganha, né, uma tonalidade. A gente vê isso com todo mundo, não só nas nossas relações pessoais, mas principalmente nessas relações coletivas. Então, esse momento precisa, assim, a gente tem que ter muito cuidado com o que você estava falando, com o que a gente lê, com o que a gente ouve e com o que a gente fala, né? Porque se a gente está nesse coletivo de discórdia, como você falou, qualquer frase pode ganhar um tom errado, sabe? o exercício é você pensar antes e falar algo que possa ser ecoado e continuar daqui a 10 anos. Porque Uhum. se você fala só a tua opinião temporal, você pode cair e errar, né? Uhum. E aqui alguém falou da palestra. Camila, foi um espetáculo, né? E Ó, então não, assim, e eu tô essa falando, o pessoal tá perguntando se dá pra ver. Gente, dá pra ver assim. Agora tem um pacote, né, Ale, que chama da CNA, Polaris, da Polaris, né? CNA. Se vocês quiserem assistir todas as palestras, é um pacote que tem um valor módico e você já fica membro do CNA, segundo eu me Isso. informei. Então Isso é acessem o maravilhoso. site Não do só isso, você CS vai ter acesso depois a a todas as várias outras outras palestras. coisas. Eu Sim. tenho pelo Tem menos umas 3, 4 palestras na CNA Sim, gravadas lá sim, dele. sim. Então E tem acessem altos lá astrólogos. isso, super. Tem gente do Brasil inteiro, tem gente É. que até mora fora que também deu palestra. Sim, sim. Vale a pena, sim. Então, a Camila deu uma palestra sobre Júpiter e Vamos Saturno. voltar, que você estava falando que eu te cortei. Vai, Ale, E volta. essa união, ela tem a ver muito com a economia. A gente observa isso Uhum, com muito com a economia. Então, a probabilidade de esperar um pouco depois desse encontro e começar uma evolução na economia mundial é muito grande. uhum, sim. Do Brasil um pouquinho, mas não tanto, mas também é para cima. Então, esse Uhum, pânico, aí quando você conversa com um astrólogo que estuda astrologia sim. financeira, você sabe que esse pânico é desnecessário. Uhum, Ele é desnecessário, mas ele existe. sim. Então, muita gente não sabe que a vida é um privilégio. Não sabe que Uhum, os desafios, eles são uma dádiva, eles são uma bênção. uhum, Que até os aspectos negativos, seja eles quais forem, na astrologia ou no dia a sim. dia, eles são oportunidade de evolução, É oportunidade de isso. crescimento. Então a gente tem que tomar muito cuidado com interpretação catastrófica de todas as linhas que podem falar do futuro, presente e passado. Ah, eu Todas. concordo 100% com você. Por isso que ele é meu amigo. Porque é verdade. Porque tem um terror, um cyber terror também que acontece das linhas terapêuticas e de muito da linha da astrologia e outras, né? Que fica aquela coisa assim. Ah, o eclipse, entendeu? A pessoa já entra num estado de ansiedade só de ler. Então, assim, Mercúrio retrógrado, teremos essa semana. Já virou até camiseta, já virou até meme, porque de tanto terror que se coloca, às vezes para gerar conteúdo, sei lá o que é, mas assim, é muito mais profundo do que uma É, coisa assim, né, ó, banal e falar de qualquer jeito é e difícil. por que é Fala, importante Lê. estudar Eris? Por que é importante estudar Eris? Porque Eris, ela foi excluída de uma festa. Uhum. Então, o que acontece? É tipo o mito da Bela Adormecida, da Malévola? Assim, não. Que Não, você não, falou que foi não, excluída não, numa não. festa? Não, não tem A nada a ver. Eris está em quase todos os mitos. Tá. Você vai ver, por exemplo, Branca de Neve, Uhum. a própria bruxa, a rainha má, ela se Uhum. sente excluída. Então, a sensação, quando você se sente excluído ou Uhum. excluída, quando você se sente, ou quando você de fato é excluída, fica um remorso, que a gente chama de mágoa. Essa Uhum. mágoa se transforma numa raiva, que se Uhum. transforma num ódio. E esse ódio sai como fosse um laquese, como fosse um Um veneno de fel, cobra. né? E aí ela vai lá e solta uma frase
E essas fake news, elas têm origem de pessoas que são, de alguma forma, ou excluídas, ou de alguma forma elas se sentem excluídas. E quando elas se sentem excluídas, o que sobra para eles é criar conflito, criar discórdia. Sim. E aí a origem, por isso que eu falei que eu sei a coisa, o porquê o fake news. Porque depois, por que o cara tá e eu não tô? Porque o cara conseguiu, Sim. né? E aí você vê vários mitos fazendo isso, né? E alguns mitos, eles são óbvios, mas outros são ocultos. Mas sempre tem alguém que se sentiu excluído e fala assim, ah, é? Então eu vou te estragar a vida. É perfeito isso. Então assim, ó, o que a gente tem que saber, primeiro, o que está fora do controle, está fora do controle. Você não tem como mudar, eu não tenho como mudar. Eu sempre Então, falo isso. evite tensão, evite falar sobre isso, evite tensão desnecessária. Sim. A gente tem que aprender com as crises anteriores. Mudar atitudes, tanto pessoais e, se possível, coletivas. Coletivas, a gente teria que ter também a mídia trabalhando nisso. Agora era hora do mutirão das mídias para trazerem campanhas positivas para que a gente saísse dessa postura de pânico, de paranoia coletiva ou de ataque, né? E isso não ocorre, porque a gente está no Brasil com o Netuno oposto ao Mercúrio. E a gente sabe isso, o quanto é difícil, e ainda tem mais uns 2 anos com essa mídia recebendo essa carga de Netuno. Então, assim, a gente tem que estar aberto para se reinventar, para se adequar à realidade do dia a dia. Hoje eu tive um assunto de frustração. Tem uma amiga que eu amo muito, que eu estou tentando ajudar, né, num assunto. Aquela de manhã? Do assunto da manhã? Entendi. Eu falei para você de manhã. Aí as pessoas me ligavam e falavam assim, olha, não dá para falar, eu estou esperando uma pessoa me ligar, porque eu estou tentando criar uma ponte para ajudar uma pessoa. Na verdade, não é nada para mim, eu quero pegar uma pessoa que pode com uma pessoa que precisa. E é um dos poucos caminhos de solução já pensados. Aí, ontem a pessoa me ligou, eu estava atendendo, não tinha condições de atender o telefone, e hoje ficou marcado 8h30, a princípio ele ia ligar. Eu fiquei das 7 da manhã acordado, até meio-dia, anguardo, esperando o telefone tocar. É verdade. Nossa, eu não acredito. Não ligou. Não e ligou? aí me veio uma tristeza, com uma frustração. Frustração. Aí eu falei, tá tudo bem, passou um tempo. Depois, na hora que eu senti aquilo indo pro corpo, aí eu falei, tá tudo bem. Ou ele vai ligar depois, ou ele não quer ligar. Sim. Mesmo a gente é amigo há muitos anos já, né? Mas é uma pessoa muito requisitada, muito poderosa no Brasil, não sei o quê, e tudo, de repente, por algum motivo, não quis. Mas eu falei assim, o mais importante é que eu continuo amigo dele, ele continua meu amigo, e eu vou tentar de todas as formas ajudar essa pessoa. Tem muito amor ainda para quebrar os problemas e tá tudo bem. Mas eu cheguei a sentir a tristeza e a frustração entrando no meu corpo. Eu falei, opa, ou na minha mente, no meu corpo, falei, calma, bora trabalhar. E aí eu comecei, na hora, uma cliente falou, Ale, e aí a sessão? Eu falei, bora marcar agora? Tom, já fizemos e tudo mais. Sim. Então, assim, se reinventar e se adequar uma das soluções. Outra solução é observar quais são os vícios de linguagem que a gente tem, quais são os vícios de pensamento, pedir ajuda e ajudar. Ajudar e ajudar e ajudar. Esses momentos, a gente tem dois tipos de público, de população. A gente tem os que tomam as decisões, que têm o poder, que eles brigam internamente
para ver quem consegue aproveitar mais e tirar o maior proveito desses momentos Sim. de fraqueza, com verbas, roubos e tudo mais, né? Esse é um outro, mas esses são os poucos, são esses políticos e tudo mais. O resto é a população que a gente tem, desde o empresário ao trabalhador, a família, todo mundo da família, todos os estudantes, está todo mundo no mesmo barco. Sim. Então, nessa hora, a gente vê pelo histórico das guerras que quem era o pessoal de exército, de comando, desde os espiões para cima, eles tinham interesses pessoais. Uhum. E ali, o resto do povo, eles iam se ajudando. Sim. Então, por exemplo, eu tenho origem judaica Uhum. e na família tinham pessoas que estavam isoladas, ou até outros familiares, amigos, familiares, Uhum. que estavam isolados, escondidos, por 6 anos. Imagina. 6 anos, e recebendo comida de alemães, falando, tá aqui, ó, pega lá, tá aqui, fazia uma marmita, dava escondido com risco de morte e ficava ajudando. Então, assim, o que nos resta agora é ter Uhum. paz dentro do coração e ajudar, ajudar, Sim, ajudar, concordo. ajudar. E eu já falei isso em algumas lives, a gente tem que adotar pessoas. Adotar, ligar para o outro. No Sim. caso, eu que faço essas saídas para lá e para cá, eu vou nos Uhum. locais, vejo como está a pessoa. Uhum. Completamente. Eu nunca fiquei tão cansado fisicamente quanto agora. E eu não paro de trabalhar há anos, né? Eu trabalhar e estudar. Então, assim, é, no início, a gente vê um caminho escuro e assustador. Sim. E na hora que você traz a força espiritual para você, na hora que você começa a conectar com a sua alma e com níveis de alma maiores dentro da gente, a gente acha luz no meio dessa escuridão. No meio da caverna, a gente acha luz. E aí a gente acha novos caminhos e novas soluções. Por isso que eu falo de adequar-se e, como é que fala o nome? Se reinventar. Né? É, Ó, a Grazi falou que você já adotou ela. assim, eu já adotei ela e eu também sou como é que fala o nome? O motorista dela. Personal motorista. Eu sou o motorista dela. Eu vou Ó, levar ela. perguntaram, alguém queria saber teu signo? A Grazi já respondeu, porque a gente vê essa generosidade do Alexandre em tudo, né? Pela fala dele, pelo que ele faz. Ele é um super leonino, assim, Então, que com um mas coração não é por gigante. mim. Não é por mim. Eu acho que assim, a Não, eu questão sei, Lele, eu tô falando assim, que é passar a você. mensagem, né, para as Claro, pessoas. Né? assim, não é para você. Eu acho que assim, ninguém está se auto-exaltando, mas eu acho que o que você está falando é muito significativo, né? Porque assim, são as ferramentas que a gente vai usar nesse momento para poder sair de uma sensação ansiosa, depressiva, e a ajuda, que é o que você está passando agora, é muito importante. Quando você também sai da sua ego trip e você começa a olhar para o outro, a ter olhos para né, os seus vizinhos, para sua comunidade, para os seus parentes, para os seus amigos, para os seus clientes, isso cria uma força, isso gera uma força comunitária, e eu acho que vai elevando a vibração da sua casa, da sua vizinhança, do seu local, É. e a gente vai se ajudando, né, Ale? Ó, Camille, para você ter uma ideia, tem uma palavra chamada. Eu não sei o tempo, tá? Como é que tá? Mas tem uma palavra Não, chamada. ainda temos tempo, que a gente começou um pouquinho depois. Tem uma palavra chamada em hebraico, que ela vem de uma letra, que é a letra tzadik, né? Ela é a palavra que você fala sobre o justo ou sábio. Uhum. Então, a palavra justo ou sábio, que é o tzadik, né? Tzadik, é a palavra que dá de uma ação do justo e sábio. A ação do justo e sábio é ajudar o outro, é dar uma tzedakah, é fazer um assunto beneficente. Então, a tzedakah é um nível de Júpiter mais elevado, que a gente chama de Chesed, né? Assim, no Sefirah Chesed, que é você ajudar o outro, Então, teve agora um assunto para ajudar crianças, eu ajudei ontem, para não sei o quê.
Hoje a vizinha que veio aqui, na hora que eu ouvi o Uhum. barulho, abri a porta, falei, oi, Gabi, ela estava aqui 4 meses fora. Aí fui, ajudei a tirar as coisas do carro, dei seja bem-vinda, sabe? Comemorar a vida. Então, assim, o que Uhum. as pessoas ocupam na mente só pensamentos negativos. E elas Sim. não conseguem. Por isso que eu falo que tem que observar e reavaliar como fala, os vícios de linguagem, né? Uhum. Evitar falar não por não, evitar falar que vai dar problema, evitar repetir os assuntos, né? Sim. E agora, depressão, né? Aqui eu vi aqui quais os indicadores do Do mapa, né? mapa, é. Não precisa ser ausência de fogo. A ausência de fogo é falta Uhum. de ação, de atitude. Sim. Mas é assim, e também não precisa ser Netuno angular. Uhum. Os aspectos de depressão é quando você não tem perspectiva. Então, Uhum. quando você se afoga. Então, a gente vai ter o regente de peixes, que é Netuno, ou Júpiter. Ambos podem levar a tipos de depressão diferentes. E o Sim. Mercúrio também, que é o seu oposto. Então, a gente tem o Mercúrio, isso tem até um vídeo que eu falo sobre o suicídio disso. Então, a gente tem Mercúrio e Júpiter em oposição de Gêmeos e Sagitário. Mercúrio e Netuno, ou Mercúrio e Júpiter de Virgem Peixes. O Mercúrio é como a gente pensa. Se a gente pensa e conduz a mente e usa energia para o fake news ou para um bad trip, imagina um bad trip de pensamentos, você fala com uma pessoa, ela fica, ó vida, ó azar, ó vida, ó azar. Sim. E aí qual é a visão do Júpiter? Para onde ele vai jogar a flecha? Eu vou errar o alvo, eu não vou conseguir chegar. Então isso, Uhum. o tempo, é isso. Uma outra coisa que tem de assuntos de depressão, ela pode vir às vezes de casa, quando você não Uhum. estimula a criança e você não parabeniza o que ela faz, porque ela fala, para que eu vou fazer uma coisa legal que eu descobri, se meu pai, Uhum. minha mãe ou meus irmãos só me tiram sarro de mim, fazem um bullying Uhum. ou não dão atenção. Então tem uma hora que a pessoa já desde da sua casa não recebe esses estímulos para crescer. Tem a visão sistêmica também, né, Ale, da depressão, né, da Aí, interrupção do fluxo do amor, né, a não isso. aceitação, às vezes, desse fluxo. Ó, caso uma pessoa não tenha acesso a fazer um trabalho de constelação familiar para chegar nos seus ancestrais e a origem disso, a gente deve ser capaz de amar Uhum. e a gente tem que ser capaz de receber amor. Então, assim, na hora que começa a ver que a vida, a excelência do ser humano é amor. A Sim. excelência do ser humano é isso. Então, quando você vê um casal brigando, você vê que tem alguma coisa de uma falta de amor, ou dos dois, ou de uma parte, e tudo mais. Mas o amor, ele realmente ele tem vários níveis. Tem o Sim. amor de posse lá do touro, da frequência da casa 2, mas tem amores muito maior, né? E na hora que você começa a visualizar os ancestrais que também passaram por isso, aí Uhum. você, às vezes, você honra esse Sim. ancestral, Sim. ou honra o outro ancestral, ou honra os dois lados ancestrais, Sim. e você acaba vibrando magneticamente, igual um ímã, determinada frequência de um passado que não deu certo, ou de uma Uhum. Uma expansão, interrupção, né? Uma interrupção desse fluxo amoroso, né? Em algum momento ele foi rompido e aí a do gente precisa amor e da vida. restabelecer, né? É Isso. isso. A saúde, ela muitas vezes ela é um problema de um corte do fluxo do amor ou de um Sim. corte de um fluxo da vida mesmo, de respeitar e sentir essa vida. Uhum. Você vê um pouquinho antes, né? Tinha falado do meu Uhum. irmão, mas passou. Sim. Aí eu fui tomar banho e a minha janela, até postei um dia uma foto, minha janela tem uma Uhum. vista maravilhosa do outono, mas me deu uma felicidade disso. Uhum. E essa, sabe, a vida, ela é perene, igual uma planta. Ela cresce, ela volta. Então, assim, a vida maior, ela é muito significativa. E quando você perde o contato mental Uhum. ou filosófico, que seria, ou a Sim. sensação, que seria Mercúrio, Júpiter e Netuno, com Neto. com essa vida, com essa luz, você Uhum. encontra o quê? Você se afoga, né? Tem um filme muito interessante chamado Imensidão Azul,
Antigo, né? Ele é antigo, né? Isso que eu ia falar. Não é... Mas se você for ver e com o marido É não for antigo, ver, mas não você sou vai tão adorar. nova assim, não, O lindo. ator é Então, bonitão, né? E aí então eu acho que eu já vi. é, Imensidão, Brincadeira. Imensidão Azul, Aham, ele começa que ele é. faz mergulho com o pai, só que o pai Uhum. morre. E ele tenta salvar o pai e não consegue. E Ah, a eu já partir vi esse daí, filme. só é uma cena bem rápida de 2, 3 minutos. Depois Uhum, eu vi ele já adulto, que ele faz mergulhos e também faz campeonato de mergulho. uhum. É, eu já vi esse filme. Só que ele ficou completamente autista, ele ficou completamente para Uhum, dentro, porque uhum, no fundo, ele queria encontrar. Então, assim, se uhum, você não for direto ao assunto real da sua psique, uhum, você vai ficar pegando pedacinhos e uhum, não vai olhar para dentro. uhum. Então, é por isso que é, o sol mal Mal aspectado, sim, o sol mal aspectado. aspectado pode ser, porque o sol, depende com o sol, por exemplo, um sol com, com Netuno, né? Você vai repetir a neurose dos ancestrais ou Dos dos ancestrais. progenitores, né? Os aspectos, o mapa em si, ele mostra os caminhos da depressão e também Uhum, mostra os caminhos da solução, da uhum. onde você pode. Então, é um estudo meio assim, ele não tem Ele uma é complexo, resposta eu também pronta, acho. sabe? É, ele é bem complexo, né? Não é um padrão específico que vai determinar se você tem a tendência a ser depressivo, porque é um estudo conjunto de todo o mal. Isso para tudo, né, Ale? Não é só para depressão, né? A gente Sabe também qualquer coisa. tem que olhar o mapa e ir um pouco além do mapa. Né? Porque se a gente ficar só se pegando especificamente em pontos, né? Aí vira um manual e a gente sabe que não é assim que funciona, né? E a mesma coisa para constelação. Ah, essa frase vai trazer a cura. Não. É o momento, é a É, sensação do momento, é o que você capta do virou, campo, não é fórmula é, pronta, né? virou uma explosão de repetir as frases do Bert ou da Sophie, Sim, mas não é bem assim, né? não é De qualquer mesmo. forma, é assim, nesse momento, a gente é tão bonito o momento de agora, porque o ser humano está se juntando, tem orações, tem meditações, tem momentos que você Uhum, pode enviar amor para pessoas que você nem sabe, e uhum. você pode receber, você pode sentir amor de pessoas que você nunca viu. Sim, Então, assim, na hora que você começa a entender que existe uma alma maior, que existe uma sim. coisa coletiva pulsando, você começa a entender esses planetas mais lentos, né? Uhum, De Júpiter para frente. uhum. Júpiter, depois você tem Saturno. Saturno, você tem Saturno. as pequenininhas, você tem Vesta, Sim. Fala, Séries, né? você começa a ver séries, Netuno, Urano, Plutão, você começa a ver esses Uhum, planetas coletivos pulsando amor. Então, uhum. é um ano que vai depender muito, a gente tem que estimular isso, né? Sim. E, e a gente tem que ser autêntico. A gente tem que ser autêntico com as nossas vidas. Então, a gente tem que ser Uhum, real, verdadeiro, saber que os problemas são desafios, são degraus para a gente crescer, mas você precisa ver direito. Se você não olhar direito, você pisa e fica preso numa ilusão, na lama mesmo, né? Uma coisa e de Ares, assim, a pessoa não precisa fazer nada se alguém fizer uhum, mal para você. hum. Se alguém falar mal de você, se alguém fizer, não precisa fazer Sim, nada. claro. Não entre no jogo. Não entre Uhum, no jogo. Evite discussões, evite polêmicas, né? é. E uma coisa importante, as crianças, os Uhum, sintomas de depressão em crianças, eles são, nós, profissionais de saúde, a gente está sentindo novas manifestações de depressões em crianças cada vez menores, né? uhum, Sintomas de depressão, transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, que é o tal do TDAH, uhum, problemas cognitivos. E isso acontece muito também porque os pais, nós pais, às vezes a gente joga a responsabilidade para o outro. O uhum, professor cuida, a minha esposa cuida quando eu estou aqui, eu vou ler jornal, vou ver TV, vou não sei aonde. Assim, quando você começa a deixar de lado todas essas faltas de encontros,
encontros afetivos, encontros reais, elas, de estimular, de enaltecer um trabalho legal, ou de Uhum. ensinar a corrigir e tudo Sim. mais, quando falta isso, começa a dar muito problema. Então, assim, as Uhum. famílias, elas estão elas estão agora em confinamento. Então, a Uhum. gente tem brigas de casais, a gente tem que saber que o melhor caminho é o diálogo, estimular ou o profissional ajudar o diálogo, ou o Sim. casal aceitar o diálogo, ou a família aceitar o diálogo. O diálogo é um grande momento agora, tanto é que aí seria Uhum. o lado bom de Mercúrio, o lado bom de Júpiter, né? Onde você pode criar aproximação, você pode evitar brigas, evitar rompimentos. Então, isso Uhum. vale a pena para a gente ter jogos, desafios, brincadeiras e ter paciência, porque normalmente cada um vai para um lado, né? E É que eu acho que a lente de contato, a lupa, é como se fosse uma lupa, né, Ale? A gente tá dentro, tá confinado, tá junto. Você não tem aquelas fugas, né? Ah, eu vou dar uma volta, ah, eu vou fazer outra coisa, ah, eu vou ficar o dia inteiro lá jogando futebol, tá? Tomando minha cerveja e volto isso, no fim do dia. Quer dizer, não tem isso. mais esses escapes, né? Então a Não gente vou vê a ver meu inclusão. amante, não vou não sei o quê. Esse eu acho que decide um problema para muita gente, É, né? né? Mas eu entendi um cara que falou uma coisa parecida. Mas é E, por aí mesmo, mas né? Então, é uma questão, né? Que era uma fuga também daquele casamento que não aí, tá aí você legal, para enfim, para né? ver e fala, essa é a família que eu tenho. Porque Sim. quando você vai trabalhar a constelação familiar, você vai trabalhar Uhum. com as famílias, tem uma alma familiar. Sim, Tem um, tem sim. um- tem um núcleo familiar que inclui não só pai, avô, os tios e todo mundo. E quando você Uhum. perde a conexão com essa família, você sai para fazer tua vida revoltado, blá, blá, na hora que você tem a chance, graças ao confinamento, de rever, você pode Uhum. montar vários assuntos, né? Sim. E então É igual assim, aqui a agora, Ângela, ó, tá falando assim, quando pai e filho não conseguem ter um relacionamento bom, pode ser resolvido através da leitura do mapa? claro, não, o mapa sim, o mapa, ó, sobre astrologia. É que nós dois somos astrólogos, então a gente sabe, né, assim, o quanto. Eu tenho ensinado para turma, principalmente para o avançado, né? Uhum. A turma do segundo módulo básico está começando a ter, mas o avançado, eu estou direto mostrando exemplos de mapas da onde a pessoa se perdeu e Uhum. como você pode resgatar. Ou seja, é um espiral e uma aspiral, ou Uma seja, aspirante. você cai num redemoinho, mas depois você pode sair disso, né? Então, Uhum. assim, uma das coisas é comunicar o que sente. Sim. Então, o que tem de legal agora? Exercícios de meditação. Uhum. Começa a meditação 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, meditando enquanto cozinha, meditando em silêncio Sim. absoluto, tempos de isolamento real dentro da família, ir para o Uhum. quarto, ficar sozinho, Ficar na sua. e tudo regrado, saber usar o Uhum. tempo a seu favor. E no momento Sim. que você começa a meditar, ou no momento que você começa a respirar, ou no momento que você Uhum. começa a fazer um yoga, ou no momento que você começa a fazer ginástica, você começa a ficar com você. Ale, peraí. A gente tem Ah, menos de 2 minutos, tá? Só é? para avisar. Não, você que sabe, a gente pode parar ou continuar. Então, é o Né? seguinte, o Ale, se vocês quiserem que a gente ainda continue falando, o Ale falar mais sobre a meditação, Ou fala sobre os eclipses, e né, se falar quiser. sobre os eclipses, a gente continua. Eu paro agora. Vocês dão um joinha aí, coraçãozinho, vocês querem que a gente volte, senão a gente encerra essa live, né, Ale? Assim, deem uma Eu manifestação tô. rápida, porque eu tenho que tomar uma decisão rápida. É, E assim, para voltar, então vamos continua lá. tá Então, bom. assim, Ó, então, legal. A gente vai então, continuar. Eu vou encerrar aqui para você a precisa gente não apertar cair de depois qualquer para hora. ir para o IGTV, não é isso? Isso, então É. demora um pouquinho, porque assim, eu vou ter que agora. Ele vai gravar, então demora uns 2, 3 minutinhos para eu voltar, tá? Então eu vou voltar. Continue aqui com a gente. Tá Obrigada bom. pelos elogios todos que a gente andou recebendo aí. Eu tô lendo tudo. E Tá. a gente vai voltar e o Ale vai aprofundar e vai falar um pouco dos eclipses Cami, também, tá bom? parabéns para o seu pai, parabéns para o seu filho de Ah, aniversário, obrigada, de passada, obrigada. Super né? geminianos ativaram. É, Os dois são do mesmo dia, inclusive. eu sei. Eu vou salvar, vou continuar e a gente volta. E vocês voltem com a gente, né, Ale?
Eu acho que A eu gente volto se você me continua. chamar. Mas me chama, Não, hein? mas você aparece, hein? Tá bom. Eu não vou sair da Essa cadeira, eu vou live é ficar aqui, você, meu tá? amor, não sou eu não, é você que Eu vou dá o ficar aqui, eu show. vou ficar em paz Tá, eu vou aqui. encerrar aqui, então eu vou continuar daqui É, a eu quis pouquinho. Beijo levantar pra vários vocês. tópicos, eu acho que deu para fazer vários assuntos É, para e ir o Ale tem refletir, muito né? conteúdo que vocês sabem, então voltem com A a gente gente, eu vou passa encerrar para agora. essa outra área. Acabou a Tá bom. primeira parte. Tchau pra vocês.